jogar já um assunto na mesa, para não dizer outra coisa. Vamos falar um pouquinho sobre como é que está o mercado hoje durante essa transição, na verdade, né? Que a gente está meio que numa transição aí, né? A gente está saindo de um período que foi o ano passado, que praticamente não se filmou nada, não se gravou nada, a não ser nesse formato que a gente está fazendo aqui, né? Mas para o mercado em si do audiovisual me pareceu que ficou, pelo menos com as pessoas que eu conversei, assim, pareceu que ficou muita coisa represada ou muita coisa em pós-produção, né? Coisas que estavam, de repente, esperando para entrar numa pós-produção, que já foram aceleradas para entrar numa pós, enfim. E agora parece que a gente está entrando, até mesmo com os alunos, a gente tem visto isso, parece que a gente está entrando num período de transição, né? De hibridismo, para ficar nos termos da moda. O que vocês têm visto a respeito disso? Eu acho que nessa perspectiva tem muita coisa em jogo para ser discutida, assim, né? Nessa transição que tu fala 2020, 2021, aí pré-Covid, durante Covid e na expectativa do pós, né? A gente falava, né, Chico, na semana passada, durante a sessão dos filmes do Festival de Gramado, por exemplo, o quão curioso é o jeito que se resolveram os filmes, né, em especial os filmes de 2020, né? Existe uma estética e um estilo de narrativa que talvez vá ser assim eternamente referenciado no período da Covid, né? Desses 2 anos. Essa coisa de muito material à distância, de muito material assim como a gente está fazendo agora, né? Filmes ali como o Álbum de Família, que a gente assistiu na semana passada, um filme genial, com uma estrutura de roteiro muito legal, com atores, com um trabalho de ator muito massa, com uma montagem muito legal, e todo assim pensado, né, à distância, pensado nessa lógica de Covid. Então, acho que talvez esse é um dos pontos legais, assim, né, de pensar que não se trata só do modo de trabalho, mas também do resultado estético, né, que isso acaba tendo, né. E vocês não acharam que tem... Diga. Não, eu complementar o André aí, que tomando como algumas experiências que eu tenho tido com trabalhos que eu fiz agora nessa época, a gente, né, tem essa questão de tentar se resolver de formas diferentes, né, na distância, mantendo esses protocolos, mas também isso de certa forma impacta diretamente em todo o processo, todo o resultado que o André falou. E só para trazer um exemplo, eu estou trabalhando num documentário que envolve uma banda que toca com um coral indígena. E aí, então, a ideia inicial do projeto, quando ele foi enviado para edital e foi aprovado, a ideia inicial do projeto era fazer uma imersão, né, onde a banda entrasse lá na aldeia e fizesse uma imersão e tal, e a equipe de audiovisual cobrindo né, uma visão um pouco mais antropológica, assim, dessa imersão. E aí, no fim, né, tiveram que mudar toda a ideia, e aí a banda, que era para gravar algumas partes em estúdio, e depois algumas coisas lá na aldeia, tipo, não teve esse encontro da banda com os índios, né, até porque é um risco maior, assim, né, a questão indígena, com relação à Covid. E aí, então, a banda acabou também fazendo ensaios num sítio aqui no interior de Porto Alegre. E o interior de Porto Alegre é engraçado, né? O interior da capital, mas já tu olha, é interiorzão o negócio, ali lá no Lami, né? E aí, então, no fim, a estética eu acho que ficou até mais interessante, porque não tem aquela barreira assim, o que é estúdio, um estúdio profissional, não sei o quê, e os índios lá, né, na aldeia, mais na natureza e tal. A banda estava ensaiando no meio da natureza também, então eu via já um primeiro corte, e tem uma conexão muito mais interessante visual, assim,
do que a ideia original. Então, às vezes, né, aquela coisa, o problema às vezes gera outras soluções que são melhores do que a ideia original, assim. Então, eu acho que é bem isso que o André comentou. O, essas questões ali tiveram que ser resolvidas de alguma forma para não parar tudo. De certa forma, algumas coisas acabaram ficando mais interessantes esteticamente. E até a gente, né, e a gente aprendeu, está aprendendo a trabalhar de formas diferentes, assim. Então não é só a pandemia nesse sentido não trouxe só problemas, né? Mas ela trouxe problemas, mas a gente achou soluções para os problemas. Então ela trouxe ideias novas ali e tal, ou novas formas de fazer. Isso isso é algo que a gente tem que pensar assim, né? Provavelmente isso aí vai ficar talvez datado, né? Que nem o André comentou ali, assim, tipo, isso aí vai ser a estética dessa época, mas talvez não. Acho que provavelmente muitas dessas coisas vão ser incorporadas à estética e aos processos de feitura do negócio, né? Eu Então, tenho, então acho que tem esses benefícios aí a longo prazo, parece. eu tenho a impressão que a gente está fazendo uma discussão estética já, né, a respeito do que desse período de transição. Eu tenho a impressão que tinha algumas coisas que estavam num período de transição, aí falando bem de estética mesmo, algumas coisas que estavam em período de transição estética, de começando a ser usadas com mais frequência, como por exemplo, a gente não vê, a gente não vê quase mais em audiovisual, em cena, as pessoas falando no telefone, né? A gente quase não vê mais isso, né? Porque se fala menos no telefone, né? Se mais faz mais Uhum. texto, por exemplo, né? E aí eu me lembro sempre do Sherlock, a série da BBC, que eu acho que foi a primeira série que eu vi que os caras começaram a colocar na tela o que os personagens estavam trocando As de texto, mensagens. assim, SMS ou WhatsApp, ou sei lá o que, trocando mensagem por texto. Então, tinha uma série que já fazia isso, né? Eu não lembro de que ano é o Sherlock agora, o primeiro ano, primeira temporada da série. Mas, enfim, tinham séries, tinham algumas coisas que estavam começando a explorar isso como uma estética da linguagem dos nossos tempos, né? Na verdade. E aí, o que acontece quando chega quando chega no festival de cinema agora, por exemplo, de 2021, como a gente viu agora, que o André mencionou ali o álbum de família, né? Que é um longa-metragem. O álbum de família é um longa que poderia ter sido feito pré-pandemia, com certeza poderia ter sido feito, mas ele é um filme que ele é praticamente forçado a acontecer daquela maneira, né? Que é diferente do que vinha acontecendo antes, como exemplos como esse do Sherlock, que eram já aproximações com uma realidade tecnológica, ou mesmo, sei lá, uma própria série que fale sobre o assunto, tipo um Black Mirror da vida, que aí explora o negócio da tecnologia como o mote da série em si, né? Enfim, que não é o caso do Sherlock, mas vê que aí tem uma diferença, e mesmo assim, e ambos estão dentro desse campo de mudança estética, né? Tu tem um filme que foi um filme só não, né? A gente está pegando um exemplo de um filme aqui, né? Que a gente viu recentemente, que estava no festival, mas tem vários outros, né? Tem vários curtas que apareceram no festival que tinham essa estética, por exemplo, os curtas gaúchos tinha um que tinha essa estética de videochamada, enfim. No ano passado já tinha alguma coisa também, não vou lembrar os nomes dos curtas agora, mas enfim, tipo, vários filmes que começaram a explorar isso e que, como vocês comentaram, pode parecer daqui a algum tempo datado, mas que de alguma forma também é um documento importante, assim como esses outros exemplos que eu dei, eles são documentos importantes de uma fase, né? De uma fase histórica, né? Que a gente está vivendo, a gente nunca viveu a história, eu acho, pelo menos, a gente nunca viveu a história, a gente nunca percebeu que estava vivendo a história de uma forma tão clara como a gente percebe agora, né? Parece meio estranho essa frase, mas a história está rolando e a gente sabe que a gente está no momento chave da história, que é um momento de pandemia, como foi, sei lá, 100 anos atrás com a gripe espanhola, enfim, ou outros momentos chave como as grandes guerras, enfim, são momentos que marcam uma geração ou que determinam o que vai acontecer nas próximas, né? E isso em todos os campos. Aqui a gente está falando de um campo estético específico do audiovisual. Com certeza isso deve ter afetado outros campos estéticos, né? Outras áreas, né? Outras artes aí.
que a gente nem vai lembrar agora, talvez, de exemplos, né? Que falando especificamente de audiovisual, né? Mas acho interessante como alguns autores, aqui falando de audiovisual especificamente, e aí o álbum de família é um exemplo legal, como alguns autores conseguiram adaptar essa narrativa que parece na tela, justamente pelas telas separadas, fragmentada, consegue transformar aquilo num fluxo interessante de contar uma história, né? Uma história contada com uma linguagem específica. Eu acho aquele exemplo ali especificamente feliz nisso, né? Eu comentei com alguém, acho que foi com os alunos até. É um filme que tu começa rindo dele, e aí tu ri de várias piadas no meio, e o tempo todo parece que é uma comédia, e o filme termina de uma forma muito sensível, assim, ele termina de uma maneira reflexiva e tal, tu não espera que vai terminar daquela maneira. E ele acaba sendo uma reflexão sobre o tempo que a gente está vivendo, né? Enfim, aqui eu estou divagando sobre estética, viajando fundo, assim, mas eu acho que é uma coisa, se vai ficar alguma coisa importante sobre estética dessa fase que a gente está, talvez seja isso. Vocês comentaram aí das possibilidades que se abrem. Acho que esse exemplo que tu deu do documentário que tu está participando também, talvez o documentário tivesse fosse pensado para uma linguagem muito mais quadrada, né, digamos assim, e ele foi obrigado a ser desconstruído, né, por uma força maior, e aí se achou uma solução para isso, né. Acho que o caso do filme, esse álbum de família é o mesmo. E isso é aquela coisa, né? A arte, ela está ligada à nossa realidade. Então, talvez a gente esteja agora, está discutindo especificamente essa questão da pandemia e tal, porque é o que a gente está vivendo hoje, mas esses movimentos, essas variações, né, ou essas novidades e tal, elas acontecem em todos os momentos, né? Então, se a gente for pegar, sei lá, o século XX é permeado em todas as artes de vários tipos de movimentações, não de movimentos estéticos, mas de movimentações dentro dessa linha, assim. Então, sei lá, pega, por exemplo, os movimentos futuristas e tal, que são muito ou surrealismo também, né, que são muito ligados a outras questões, assim, tipo, o surrealismo está ligado a questões lá freudianas e tal, e o futurismo a esse avanço tecnológico que se experimentou aí, né, no meados do século XX. Então, aí a gente tem ali final dos anos 90, ali o André que curte, né, o cyberpunk, aquela coisa ali, na virada do milênio, então o negócio acabou saindo do mundo real e se misturando com esse mundo virtual. Então eu acho que são as coisas que a gente está vendo acontecer agora, mas se a gente for pegar exemplos do passado, assim, a gente vê vários momentos que essas coisas acontecem, talvez de uma forma mais sutil, até porque esses acontecimentos eles ocorrem de uma forma mais lenta, talvez, e mais sutil, e não tão abrupta quanto uma pandemia, que de um dia para o outro tu está trabalhando, está vivendo tua vida. A gente só percebe depois que passou, né? No outro dia tu está enfiado dentro de casa. Passou, né? Normalmente a gente percebe só depois que passou, né? É que Desculpa, eu te cortei. Diga aí. Não, eu ia dizer que, na verdade, isso que vocês estão falando, né, que a alteração das estéticas, ela tem a ver, né, com o modo de trabalho, e o Roberto está falando essa comparação também com outros momentos históricos. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que o nosso momento histórico também, a pandemia, acontece num contexto em que as possibilidades tecnológicas elas são infinitamente maiores, assim, né? Então permite que a gente faça realizações assim, vamos chutar aí, que seja 50 anos atrás, 30 anos atrás, a gente não ia conseguir produzir, né? E hoje o fato de ter todo esse aparato digital e essas redes todas permite que a gente continue trabalhando mesmo numa condição como essa, né? E aí tem além da questão tecnológica, tem uma visão de coletividade assim na produção, né? O Roberto, curiosamente, o Roberto está trabalhando num projeto com índios, eu também estou trabalhando num projeto com índios, só que a equipe que eu estou trabalhando não é um documentário, mas assim diversos vídeos para redes sociais,
são mais de 250 colaboradores espalhados pelo mundo, fazendo cobertura, né, das ações dos índios aqui no Brasil. Então a gente está falando aí de material de vídeo, material fotográfico, releases para a imprensa, organização dos eventos nas plataformas de redes, né, digitais. E está todo mundo envolvido, trabalhando em conjunto, né, seguindo orientações daqui do Brasil, lá da Inglaterra. Então é uma maluquice se a gente parar para pensar, mas que só é viável por esse contexto, né?